Bem, professores, mais uma vez estamos agora reunidos para a nossa TPC da semana. Hoje nós vamos discutir um pouquinho da recuperação com vocês. Vocês já estão tendo um desenvolvimento acontecendo nos acompanhamentos e nas ATPCs também com a escola, com o PC de vocês, mas agora nós vamos tratar e tirar toda e qualquer dúvida, tá certo? Liara, por gentileza. Olá, professores, sejam muito bem-vindos. Como a Lilian falou, a gente vai falar um pouquinho sobre recuperação hoje, mas antes da gente começar, vamos retomar um pouquinho os nossos combinados, né? Então, por favor, mantenham os microfones desligados durante a reunião, evitem clicar no botão apresentar agora, porque senão interrompe a nossa apresentação. Anotem as dúvidas, também podem ir colocando no chat, a gente vai ter um momento de interação também ao final. E também ao final a avaliação, né, por meio do formulário. Então, os objetivos de hoje são conhecer esse programa de recuperação e aprofundamento. Então, a gente vai retomar alguns pontos, né, com vocês sobre esse programa. Vamos analisar os materiais de apoio, né, dessas habilidades de recuperação, né, específico de matemática, compreender e desenvolver, né, como que está acontecendo esse desenvolvimento das ATPCs. Nós percebemos ainda que há algumas dúvidas em relação à semana A, à semana B, então a gente vai retomar um pouquinho com vocês essas ATPCs. E depois verificar como que essa recuperação, esse aprofundamento vai acontecer no componente específico de matemática, tá? Então, Lilian, o que seria esse programa, para a gente começar um pouquinho a conversa? Esse programa de recuperação e aprofundamento, esses pilares, o que é esse programa? Bem, o programa, ele vem com 6 pilares para serem desenvolvidos junto aos alunos. Então, quando eu falo de currículo, eu tenho que ter foco nas habilidades essenciais. Então, a SEDUC enviou para a gente, a EFAP, junto com a SEDUC, enviou aquelas habilidades que são essenciais e que são trabalhadas pelo Centro de Mídia. Então, nós vamos retomar essas habilidades com um material próprio para isso, tá? Que nós vamos ter esse material didático, tanto impresso como digital. No momento, as escolas ainda não receberam o material impresso, mas vocês já estão em contato com os materiais digitais. Talvez um deles que vocês vão conhecer na reunião de hoje, e depois a EFAP vai tratar isso com vocês na TPC, em seguida da nossa. Tem as formações que já estão acontecendo, né, que falam dos materiais, essas formações acontecem num certo momento com o professor coordenador de vocês, junto com o professor facilitador, que depois, na ATPC, repassa para vocês as informações. E outro momento que acontece na semana B, que vocês vão entender bem como funciona, que a formação é específica para você e atende os diferentes anos sérios, tanto para a língua portuguesa quanto principalmente para a matemática, né? Então, nós vamos utilizar a tecnologia, acho que nós nunca usamos tanta tecnologia como agora, né? Para continuar apoiando a aprendizagem dos nossos estudantes. O acompanhamento é importante, nós não podemos deixar ninguém para trás, então nós precisamos saber os alunos que precisam mais profundamente e com mais intensidade dessa recuperação e aprofundamento, porque é um trabalho que vai envolver todos os estudantes. A avaliação é fundamental, todo um processo que tem que acontecer. Primeiro eu preciso avaliar para diagnosticar, e depois eu preciso das minhas ações formativas para trabalhar essas defasagens. Então, a avaliação é fundamental. Esses são os 6 pilares previstos para o programa de recuperação e aprofundamento. Liara, como ele vai funcionar? Então, esse programa, ele tem o foco nessas habilidades essenciais de todos os componentes curriculares.
né? Nós temos a matriz do nosso currículo, porém, foram selecionadas para língua portuguesa, matemática, tem uma matriz própria para esse momento de recuperação, e os outros componentes também teve um estudo onde eles selecionaram algumas habilidades para serem trabalhadas nesse momento de recuperação. Porque a gente tem o objetivo de garantir esse desenvolvimento das aprendizagens, né? Isso é o mais importante, para que os estudantes avancem nesse percurso. E um ponto é que a gente vai começar nesse ano, né, 2020, mas a gente não vai parar aqui. Isso vai se estender, né, para 2021. Então, é importante a gente conhecer essas habilidades, quais habilidades que os estudantes tiveram dificuldade, para a gente poder planejar os nossos roteiros, as nossas aulas, né, e atingir o desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes. Eu terei 2 anos para desenvolver a série que ele está atuando agora, está desenvolvendo agora, mais a série do ano seguinte. Então, isso para a gente é importante. Eles terão a oportunidade de, durante 2 anos, ter um programa de recuperação que atenda às necessidades, principalmente das habilidades fragilizadas no ano de 2020, em virtude da pandemia. Justamente, né, Lilian? Então, por isso mesmo, já que a gente vai trabalhar 2020 e 2021, é fundamental a gente conhecer essas habilidades, né? Observar essa aprendizagem em 2020, né, em cada componente curricular. Então, olhando isso e pensar o que já foi trabalhado e precisa ser recuperado. E o que ainda não foi trabalhado que precisa ser desenvolvido. Então, são 2 momentos. Observando a aprendizagem dos nossos estudantes, nós sabemos que temos diversas realidades, então é importante conhecer esse perfil, acompanhar essa aprendizagem, esse trabalho com as habilidades, para a gente observar como a gente vai trabalhar essa recuperação. A Secretaria já fez um estudo, tanto que de matemática e língua portuguesa, eles criaram uma matriz de recuperação, né, para auxiliar nesse processo. E essas aulas com essas habilidades estarão no centro de mídias, vão ter um material específico que a gente vai comentar um pouquinho para frente. Mas é importante conhecer tudo isso e também observar o perfil dos alunos que vocês têm. Então, se eu vou precisar retomar mais alguma coisa, às vezes aquelas habilidades selecionadas eu vou trabalhar, mas eu ainda preciso de uma outra que o meu aluno não conseguiu. Então, tudo isso a gente tem que analisar para pensar no nosso roteiro, nosso plano de aula, né, em desenvolver essas habilidades. Então, vamos ver um pouquinho dos materiais. Os materiais, né, Lilian, a gente tem alguns materiais gerais para todos os componentes, que é o PNLD, plataforma digital, o Aprender Sempre, né, que é o volume único que está ali, que é aquele volume que traz as habilidades, né, do ciclo, que é para o 5º, 9º e 3ª série do ensino médio, e tem alguns materiais específicos que foram disponibilizados para a língua portuguesa e matemática. Esse que vocês estão vendo primeiro ali é ter uma matriz de habilidade. Essa matriz, a Secretaria encaminhou com a descrição das habilidades, que através de um estudo eles perceberam que são essenciais para serem trabalhadas nesse momento de recuperação. Então, é importante a gente conhecer essa matriz. Dessa matriz, eles criaram os cadernos. Esses cadernos Aprender Sempre, volume 3. Tá? O volume 3, ele vai ser específico para a recuperação e ele tem o foco de desenvolver essas habilidades que estão na matriz. Então, tem ali o exemplo, tem de língua portuguesa, tem de matemática, de todos os anos séries. Mas nós temos também mais um caderno que está ali no cantinho, né? Que é o Aprender Sempre para competências socioemocionais. Fresquinho, né? Ele chegou essa semana para a gente, ele foi disponibilizado agora, e vocês já podem encontrá-lo lá no site do Currículo Paulista ou na intranet, junto com o material Aprender Sempre, volume 3.
E também vão ver na formação depois, né, no site do Centro de Mídias. Vocês vão conhecer um pouquinho dele também aqui e lá. Verdade. Então, vamos lá. Como serão organizadas essas semanas? Vamos retomar um pouquinho isso, né, Lília? Inclusive, Liara, por quê? Porque nós percebemos que ainda existe dúvidas quanto às salas que vocês terão que acompanhar na semana A, na semana B. E quantas ATPCs vocês têm na semana A e na semana B. Só lembrando que esta semana é a semana A. Então, essa é a semana que tem a nossa formação. A semana B não tem a nossa formação, mas vocês vão ver com a Liara direitinho, tá bom? Então, vamos lá. Então, olhando aqui o calendário de setembro e outubro. Hoje é dia 1º de outubro, né? Mas a gente trouxe já para contextualizar para vocês o que está acontecendo já desde setembro. Nós pintamos aí a semana A, que está de verde, e a semana B, que está de amarelinho. Na semana A, como a Lilian falou, nós temos o ATPC. Primeiro, da unidade escolar, depois da diretoria de ensino e depois o da EFAP. Na semana B, é que é um pouquinho diferente. Né? Nós temos o ATPC geral da unidade escolar, temos um momento na EFAP. Porém, língua portuguesa e matemática, eles terão outra formação específica para recuperação, né, junto à unidade escolar, que a gente vai detalhar um pouquinho. Então, vamos lá, semana A. Então, a semana A, como a Lilian falou, é essa que nós estamos. Tem um primeiro momento na unidade escolar, vocês têm a reunião, né, normal, com a unidade escolar, que tem de manhã, das 7 às 8h30, ou no período da tarde, né, da 1h30 às 3, por exemplo, e depois vocês acompanham aqui o ATPC da diretoria de ensino, que ocorre das 8h30 às 10 ou das 3 às 4h30. Depois, vocês vão acompanhar lá no Centro de Mídias as orientações. Isso acontece na semana A para todos os componentes curriculares. Então, na terça, quarta, quinta, não importa a área, vai ser essa mesma sequência. Um tempo com a unidade escolar, um tempo com a diretoria e outro com o Centro de Mídias. Na semana B, é que muda um pouquinho. Na semana B, na terça-feira, que é a área de humanas, eles têm um momento lá com a unidade escolar e depois eles acompanham lá no Centro de Mídias as orientações específicas. Agora, na quarta e quinta-feira, nós temos aquela diferença de língua portuguesa e matemática. Então, primeiro, nós temos uma TPC da unidade escolar, né, que tem um horário de manhã e à tarde, né, depende da escola, onde vai ser tratado aquelas pautas para dar continuidade às pautas da semana A, aqueles assuntos da unidade escolar. Depois, no caso agora, no período da tarde, no caso das 9h15 às 10h45 e das 3h45 às 5h15, todos estarão no Centro de Mídias. Depois, nós temos uma divisão. Os outros componentes curriculares continuam no Centro de Mídias e língua portuguesa e matemática retornam para um ATPC na unidade escolar, no caso das 10h45 ao meio-dia e 15, ou das 5h15 às 18h45, né, depende da unidade escolar. Então, eles retornam. Nesse momento é que serão trabalhadas essas pautas específicas de recuperação e aprofundamento. Tá? Então, essa semana, agora, semana A, vocês têm com a diretoria e vão para o Centro de Mídias. Na semana que vem, vocês terão essa sequência. Um momento no Centro de Mídias, depois a reunião com os coordenadores, a equipe gestora da escola para tratar sobre recuperação. Mas vamos entender um pouquinho esse pedacinho aqui. Esse momento no Centro de Mídias, né, Lilian, que a Lilian comentou. Esse que a gente não pode confundir. É fundamental que vocês observem bem, porque são momentos distintos e que nós precisamos atender para termos a formação prevista pela EFAP,
tá? E principalmente pelo Centro de Mídias. Exatamente. Esse momento a gente não pode confundir. Então, língua portuguesa na quarta-feira, matemática na quinta-feira. O que nós vamos fazer? Nós vamos acessar aqueles canais, né, no caso, de manhã ou à tarde, os canais de recuperação e aprofundamento. E continuamos, né, no canal no segundo momento. Então, de manhã, das 9h15 até as 10h45. E à tarde, das 15h45 até as 5h15. A gente vai para o canal Laranjinha, que é sobre recuperação e aprofundamento especificamente. Tá? Isso a gente não pode confundir todos os anos séries, do sexto até a terceira série de ensino médio, matemática e língua portuguesa. Os outros componentes curriculares, eles vão para o Centro de Mídias no canal Formação de Professores. Tá? Então, na semana que vem, vocês vão lá para aquele canal Laranjinha e eles vão para o canal Formação de Professores. Depois, Matemática e Língua Portuguesa retorna para o ATPC da unidade escolar, para tratar sobre essa recuperação. Bom? Importante, calendário, né? Yara, só para lembrá-los que se vocês ficarem com dúvidas, coloquem no chat, porque aí nós já podemos ir respondendo para vocês. Então, qualquer dúvida, coloquem lá no chat que nós já vamos esclarecendo. Sim, bem, não Yara, confundir, agora, né? Para não confundir, nós queremos agora que qualquer dúvida que ainda persista, nós queremos esclarecer para vocês, tá? Sim. Então, vamos falar um pouquinho também nesse calendário, né? O que acontece com língua portuguesa e matemática nesse momento. Então, até o dia 18 de setembro, o Centro de Mídias trabalhou as habilidades referentes ao terceiro bimestre. Porém, vocês já devem ter reparado que do dia 21 até o dia 9, no caso do 10, o Centro de Mídias, ele vai trabalhar as habilidades de recuperação, que são aquelas habilidades que estão descritas nessa matriz. Porém, é muito importante ressaltar que o Centro de Mídias, ele está trabalhando essas habilidades que estão na matriz, porém, ainda não estão utilizando o caderno volume 3, tá? O caderno Aprender Sempre, volume 3, ele trabalha, ele desenvolve aquelas habilidades que estão na matriz, tá? Mas, porém, ele é para ser utilizado posteriormente. O Centro de Mídias trabalha estratégias, vão falando dessas habilidades, porém, não estão utilizando ainda esse caderno volume 3, né? E eles já devem ter percebido, porque eles estão acompanhando as aulas do Centro de Mídias, e vocês podem perceber como está sendo feita essa retomada, né? Inclusive, eles têm uma proposta que é para matemática nos anos finais, que está, assim, movimentando todos os nossos estudantes. Nós estamos percebendo que as nossas escolas estão participando, e isso para a gente é muito importante. Verdade, é um projeto bem bacana, né? Que está acontecendo justamente nesse período, nessa semana de recuperação, desenvolvendo as habilidades, mas não estão trabalhando ainda o caderno. O caderno Aprender Sempre é para ser utilizado a partir do dia 13 do 10. Por enquanto, né, gente? A gente tem essa previsão de calendário, tá? Que vai, a partir do dia 13 do 10, vão ser intercaladas essas aulas do bimestre com o caderno Aprender Sempre. Porém, a gente sabe, né, Aline, nesse momento tão diferente de pandemia, que a gente tem essa estrutura, mas é importante a gente ir acompanhando. Se tiver alguma mudança, a gente vai conversando com vocês, né? Mas até o momento, o caderno é para ser trabalhado só a partir do dia 13. E os outros componentes curriculares, eles estão trabalhando as habilidades do terceiro bimestre e também, depois do dia 13, serão intercalados, tá? As habilidades de recuperação e do bimestre. Uma coisa importante, Liara, para todo mundo lembrar, nós sempre solicitamos que o que fosse desenvolvido com língua portuguesa também envolvesse os outros componentes.
Por quê? Porque o meu aluno não aprende só língua portuguesa e matemática. Ele aprende todos os componentes, são responsáveis pela aprendizagem do estudante. Então, se existe uma fragilidade em determinado componente, isso vai, de certa forma, interferir no aprendizado dele, muitas vezes, na língua portuguesa, na matemática, na educação física, na história, na geografia. Então, mais do que nunca, esse programa vem atendendo a necessidade de todos os estudantes, porque às vezes a fragilidade que o aluno apresenta não está na matemática, não está na língua portuguesa, não está na educação física, está num componente que também é responsável por toda essa aprendizagem do estudante, para dar significado à aprendizagem dos estudantes. Então, agora, como será o trabalho que nós vamos realizar de recuperação, Liara? Quais os objetivos da matemática sobre a recuperação na semana B? Então, os objetivos desse material de recuperação, esses momentos de reflexão, desses ATPC são promover justamente a análise e a reflexão desse material, das sessões indicadas no caderno do professor. Então, a gente vai estudar um pouco esse material, vai oferecer subsídio teórico. Então, a Secretaria já encaminhou algumas sugestões de modelização que a gente vai comentar um pouquinho, né? De como a gente pode trabalhar perguntas, diversificar um pouquinho a sala de aula. Então, a gente tem o objetivo de conhecer esse material, né, e para trabalhar isso em sala de aula de uma forma que desperte a curiosidade e o interesse dos estudantes na realização da sequência de atividades, né, tornando eles protagonistas do aprendizado. Então, a gente vai estudar esse momento agora, a gente está estudando, conhecendo, pensando em formas diferentes para desenvolver esse trabalho. Para depois, lá em metade de outubro, né, que a gente espera, colocar isso em prática, né? Então, é importante a gente conhecer tudo isso e ir trocando experiências para a gente pensar depois em como planejar nossa aula, nosso roteiro e atingir, desenvolvendo as aprendizagens dos estudantes. E para que ele seja protagonista, ele tem que ter autonomia para realizar as atividades propostas. E esse é o objetivo principal, porque com a BNCC e o currículo paulista dos anos finais e do ensino médio, o trabalho a ser realizado é pelo aluno. Então, eu aponto uma atividade, mas quem tem que mobilizar seus conhecimentos para resolver aquilo que está proposto é o professor. Então, isso o professor vai mobilizar, o professor vai orientar, mas quem resolve são os estudantes. Né? Eles sejam protagonistas, aí tem um papel, né, de destaque nesse processo. Fundamental. Sim. E para isso, né, na semana B, para que isso aconteça, a Secretaria está fazendo essas orientações. Lembra aquela divisão que a gente falou? No primeiro momento, vocês vão acessar o canal, aquele canal laranjinha, do 6º, 7º, 8º, 9º ano, ou nas séries do ensino médio. Quando vocês acessarem, né, esses canais, quem entrar no 7º, ou no 8º, ou no 9º, qualquer ano série do ensino fundamental, terão orientações gerais, inicialmente, tá? Então, se eu acessei um canal da 2ª série, tudo bem, a gente vai ter uma orientação que está sendo geral para todos os anos séries do ensino médio, tá bom? Agora, no segundo momento, então faz de conta que eu escolhi acompanhar a primeira série. No primeiro momento, a primeira, a segunda e a terceira série do ensino médio terão a mesma orientação. Porém, no segundo momento, a primeira série que eu escolhi já vai ser abordado temas específicos. Vai ser utilizado esse caderno Aprender Sempre, volume 3, para ser trabalhado, mostrando sugestões de como a gente pode trabalhar, trazendo exemplos. Então, aí vai ser específico para aquele ano sério.
Então, todo momento que vocês escolherem, né, um ano sério, observem que esse primeiro momento é um geral, depois o específico. E um ponto interessante é, nossa, Lilian, será que quando eu acessar a primeira série, mas eu dou aula no 8º ano também, no 6º, como é que eu faço? O que vocês devem levar em consideração é que independe de que turma eu esteja trabalhando. Vamos supor, como a Liara falou, ela tem o 8º ano, o 9º, a primeira e a segunda série. Como que eu vou acompanhar? Acompanhe nesse momento de formação da semana B, aquele ano, série, que para você percebe que existe uma dificuldade maior dos estudantes e tudo, o envolvimento deles. Então, siga aqueles. Só que quando você for preparar o seu roteiro, o seu planejamento, você pode, a qualquer momento, acessar aquele ano série daquela turma que você vai trabalhar, vai planejar e assistir a aula antes desse planejamento, junto com todos os materiais. Então, você escolhe naquele momento. Eu e a Liara, nós trocamos, né? Na primeira semana, eu fiquei com o fundamental, ela ficou com o médio. Aí, eu, muito curiosa, fui à tarde assistir do médio também. Mas a gente tem acompanhado. Só que quando a gente prepara as reuniões para vocês, ou está estudando, a gente vai lá no YouTube, pega a aula que nós precisamos para fazer análise com os materiais que estão disponíveis e assistimos às aulas com o material para preparar tudo aquilo. Foi o que nós fizemos para esse encontro de hoje. Então, isso para a gente é importante, todo esse material fica disponível. Eu acompanho no dia da formação um ano sério escolhido, mas eu tenho a oportunidade de acompanhar qualquer ano sério. E isso vai nos ajudar muito quando eu perceber em qualquer momento que o meu aluno tem uma fragilidade referente àquela habilidade. Então, eu vou começar algo para se desenvolver no bimestre, mas aquele em si, ele tem dificuldade. Eu posso assistir aquela aula, eu posso ver. Por isso que nós temos esse arquivo e todos os vídeos disponíveis na internet. Sejam eles das aulas de recuperação, sejam eles das aulas regulares. Isso para a gente é muito importante. Além dos vídeos de formação, né, Liara? Sim. Então agora, né, a gente já compreendeu. Não tem problema, se a gente assistir um, pode buscar lá no YouTube, que a gente tem acesso aos outros, né? E agora, que materiais que nós vamos utilizar, estamos utilizando nesses ATPCs para a gente desenvolver essas aulas? Lilian? Bem, gente, nós já conversamos lá no início que nós temos uma matriz de habilidades de recuperação. Nós temos os cadernos do volume 3 do Aprender Sempre, e nós temos também os anexos, porque naquela formação que acontece com o PC e com os professores facilitadores, algumas fundamentações teóricas ou algumas sugestões são colocadas. Por isso que é importante que vocês tenham esse material antes da reunião de ATPC com o PC, para quando vocês estiverem participando da reunião, vocês estarem inteirados ou esclarecendo dúvidas a respeito desses anexos que são fundamentais. Esses 2 anexos que foram disponibilizados na primeira formação, que é a relevância da pergunta e o método do fishbowl, que na verdade é o método do aquário, ele é fundamental, porque ele vai permear todo o trabalho que vocês vão realizar no desenvolvimento dessas atividades, nessas sequências de atividades que estão propostas. Só que tem um outro material, esse que eu falei lá no comecinho, que está fresquinho, que fala do desenvolvimento das habilidades socioemocionais, complementam todo esse trabalho. Porque, mais uma vez, nós estamos desenvolvendo competências cognitivas e socioemocionais. E a partir do desenvolvimento desse currículo, que nós temos hoje, que é o currículo paulista,
nós temos que desenvolver também as habilidades socioemocionais. E eu só desenvolvo habilidades socioemocionais quando eu oportunizo vivências para os meus estudantes. Isso é fundamental. Experiências que muitas vezes eles não tiveram, porque eles esperavam que a gente fazia tudo, não, mas agora não. É experiência de até do estresse que pode gerar eu não saber determinada coisa, determinado objeto de conhecimento ou ter desenvolvido, por exemplo, uma determinada habilidade. E daí, Liara, só os materiais são importantes? Não, na verdade, né, temos diversas orientações, tudo isso que a Helena falou é fundamental. O que você acha da gente explorar um pouquinho esses materiais agora, discutindo com eles cada um deles? Essencial nesse momento, Liara. Sim. Então, vamos falar um pouquinho, começar pelo caderno Aprender Sempre, volume 3. Né, aqui vocês têm uma imagem dele do 6º ano, que é um exemplo. Primeira coisa, observem a estrutura que ele tem. Esse material tem o objetivo da aula, né, que é importante ser falado para os estudantes. Tem a organização da turma, então a sugestão de como vocês podem organizar a turma para desenvolver essa aula. Os materiais que serão necessários. O iniciando, que é aquele momento de ter aquela conversa inicial, a apresentação do objetivo, né? Então, ele tem a descrição ali. O desenvolvendo, que são as atividades propriamente ditas. Então, como que eu vou trabalhar, desenvolver essas atividades. E o finalizando, né? Como que eu vou fazer o fechamento dessa aula. Então, todos os cadernos de 6ª a 3ª série do ensino médio tem essa estrutura, o caderno Aprender Sempre, o volume 3. Então, é importante a gente conhecer essa estrutura, observar o que está escrito, nessas instruções, que ali tem bastante consideração de como que eu vou trabalhar, alguns questionamentos que eu posso fazer, né, para pensar nessa aula e preparar essa aula. Tanto que nos ATPCs anteriores, né, foram falados primeiro naquela organização da turma e aquele iniciando. E nesse segundo momento foi falado do desenvolvendo e o finalizando. Eles trouxeram, como a Lilian citou, vários anexos que podem auxiliar nesse processo, que vocês também devem conhecer, que é o método do Fishbowl, que é aquela resolução de problema, que é fundamental a gente conhecer para incrementar e poder aplicar isso na sala de aula, tornando os alunos protagonistas. Então, é importante, né, Lilian, a gente retomar um pouquinho, né? O que é esse método do Fishbowl e a importância dessa resolução de problema para a gente desenvolver esse caderno e essas habilidades aí que são essenciais. Então, o que é o método do aquário, Lilian? Então, é uma estratégia de agrupamento que nós pensamos nesse momento, porque o que nós temos que pensar? Nós estamos retornando para a escola e nós precisamos fazer agrupamentos, porque nós sabemos a importância do diálogo, do debate, da conversa, para que eu possa mobilizar os meus conhecimentos para chegar à resolução de um problema, de uma atividade, ou de uma proposta qualquer que seja feita pelo professor. Então, é um momento rico de discussão, onde eu tenho o foco naqueles indivíduos centrais que estão dialogando com os demais. Esse momento, os agrupamentos, o professor vai fazer dentro daquilo que for possível e da forma que for possível, atendendo aos protocolos de saúde. Isso para a gente é importante. Mas nós sabemos que muitos, né, a gente vai até a diretoria, as coisas estão acontecendo, na escola também nós já temos profissionais que estão trabalhando e tomando todos os cuidados. Então, na hora que eu estiver dentro da sala, eu tenho que lembrar, eu tenho poucos alunos, então eu consigo fazer agrupamentos, deixando eles com uma distância de 1,5 metro, dá tranquilamente para fazer isso, para que eles possam dialogar e poder se inteirar daquilo que está sendo proposto. Só que, durante todo o trabalho que o professor está realizando, é fundamental
que o professor instigue esses alunos. E como que ele vai instigar esses alunos? Fazendo boas perguntas. Mas não é uma pergunta assim, é que ele vai dar uma resposta sim ou não. Eu preciso fazer uma pergunta que motive o estudante, que provoque a realização de uma ação, que detecte dificuldades na aprendizagem, que oriente sistematizações das informações. Então, eu preciso de uma pergunta que na resposta não seja simplesmente sim ou não, ou copiar alguma coisa como resposta. Não. Eu tenho que fazer um questionamento que dê sentido e que eu perceba que o aluno está compreendendo aquilo que está sendo solicitado. Então, ele tem que sempre pensar numa pergunta que esteja relacionada com aquilo que está trabalhando. Então, eu já vejo a todo momento instigando, procurando perguntas que são fundamentais para saber se o meu estudante entendeu aquilo ou não que está sendo trabalhado. Mas um pouquinho mais para frente nós vamos ver isso, não é mesmo, Liara? Sim. Então, como será o trabalho com as competências socioemocionais? Você pode colocar para a gente, porque é algo novo, Liara. Sim, é aquele documento que você falou, chegou fresquinho. Ele é o Aprender Sempre, né, que traz essas orientações específicas para esse trabalho com as competências socioemocionais. Então, vamos conhecer um pouquinho desse caderno. Ele traz no caderno, primeiro, a descrição dessas competências. Nós temos 5 macrocompetências, né, vocês já conhecem, até tiveram orientações em momentos anteriores, que é a abertura ao novo, a resiliência emocional, engajamento com os outros, a amabilidade e a autogestão. Então, tem a explicação, que é muito importante, de cada um deles, o que diz a respeito dessas macrocompetências. Então, por exemplo, a abertura ao novo, ela diz respeito a tendências a ser abertas novas experiências, a estéticas culturais e intelectuais. Então, esse abertura ao novo, então vocês sabem que é isso que se trata, essa abertura ao novo. E dentro dela, nós podemos trabalhar outras competências que elas foram subdivididas, que é a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico. Então, vocês viram aí que nós temos 5 macrocompetências, e dessas 5 macrocompetências, foram divididas em 17 competências, né, socioemocionais, que vocês já conhecem um pouquinho delas, que é a curiosidade para aprender, imaginação criativa, interesse artístico, autoconfiança, tolerância ao estresse, que a Lilian comentou anteriormente, tolerância à frustração, entusiasmo, assertividade, iniciativa social, empatia, respeito, confiança, responsabilidade, organização, determinação, persistência e foco. Então, nós temos essas 17. Lá no material tem a descrição, vocês podem acessar lá, se quiserem retomar alguma coisa, dessas competências. Só que são 17. Esse material selecionou 11 delas para poder realizar esse trabalho. Tá? Então, vocês vão, nesse material, vocês vão ver que cada ano série foi selecionado 1 ou 2 competências inicialmente para serem desenvolvidas, as sequências de atividades, as primeiras sequências, tá? A sequência de número 1, eles selecionaram as habilidades e nesse material traz a descrição de como pode ser trabalhado essa competência junto com aquele caderno Aprender Sempre. Tá? Então, foram essas 11 que eles selecionaram. E tem um processo. Né? No outro, a gente não viu que a estrutura falava, né, que tem lá a organização da turma, tem o iniciando, tem o desenvolvendo, né? Tem uma estrutura. Esse caderno das competências socioemocionais também tem um momento de sensibilização, tem um momento lá de acompanhamento e a avaliação desse processo. Tá? Então, são esses momentos que vocês vão encontrar em cada ano série com a descrição. Então, por exemplo, lá no sensibilização, vai ter uma apresentação dessa competência, qual vai ser o foco, né, que vai ser desenvolvido, como que a gente pode fazer esse momento inicial dessa sensibilização, dessa competência com a turma.
tá? Então, vai ter a descrição para cada ano série, de acordo com a atividade, como pode ser trabalhado esse momento inicial. Depois, o acompanhamento. Nesse acompanhamento, tem as orientações para o professor desenvolver essa competência durante as atividades que estão propostas no caderno volume 3. E também aquele último processo de avaliação, que é o momento que a gente vai fazer o fechamento. Vai avaliar o desenvolvimento dessas competências socioemocionais, tá? Ao final de toda a atividade, daquela aula preparada. Então, vocês vão encontrar esses 3 momentos que são importantes, né, Lília? Perfeito. E aí eu posso trabalhar o iniciando lá no meu caderno, a estrutura do meu caderno do Aprender Sempre. Então, eu estou sempre relacionando o iniciando com a sensibilização, o desenvolvimento com o acompanhamento e a avaliação com o finalizando. Então, os 2 cadernos, eles conversam. E isso é fundamental, é o trabalho do cognitivo junto com o trabalho socioemocional. Sim, fundamental a gente fazer essa relação para conseguir pensar na nossa aula, né? Exatamente. Agora vocês observam aqui algumas imagens desse caderno. Vou ampliar uma aqui para vocês verem. Mas esse caderno, ele tem diversas metodologias que vocês também é interessante conhecer e podem utilizar na sala de aula, metodologias ativas, né, com os estudantes. Então, ali tem várias dicas, sites, vídeos que é interessante vocês conhecerem. E depois, a descrição por ano série. Então, vamos ampliar aqui um pouquinho uma imagem. Aqui tem o 7º ano. Vocês têm ali no meio a imagem do caderno volume 3, daquele caderno Aprender Sempre, volume 3, e ao redor vocês têm a descrição desses momentos de sensibilização, o momento de acompanhamento e de avaliação. E nesse cada momento tem as sugestões do que é importante você perguntar, do que você precisa acompanhar. Então, é importante vocês lerem também, que ele vai fazer essa ligação que a Lilian falou com outro caderno, que é fundamental para a gente conseguir desenvolver tanto o cognitivo quanto o socioemocional com os nossos estudantes. E o que é importante, Liara, quando nós ouvimos falar de desenvolver competências socioemocionais, nós pensamos assim, nossa, é algo novo, eu não sei fazer, como fazer? Né? Não percebia que a gente já fazia de certa forma, mas sem estar escrito, nós já desenvolvíamos. Mas ainda quando surgem algumas dificuldades, o caderno esclarece para vocês. E isso é fundamental. Então, ele explica para vocês, por exemplo, o que é a curiosidade para aprender, o que é o foco, o que é a determinação. Então, ele auxilia você, naquele momento daquela atividade, o que se espera que o aluno faça. Então, tudo isso a gente tem que pensar e que nós temos que desenvolver tudo isso. Né? Nós também temos que desenvolver as competências socioemocionais que agora estão à flor da pele. Sim, e como a Lilian falou, a gente precisa desenvolver, né? A gente não aprende uma competência, a gente desenvolve essa competência, né? Por isso que é importante, é um trabalho, é um processo, né? E ali no material, eles selecionaram algumas competências para cada ano série. Que é no 6º ano, qual seria o foco naquela sequência de atividade 1, tá, gente? Na sequência 1. No 6º ano, é a tolerância, a frustração e a imaginação criativa. No 7º ano, é curiosidade para aprender. No 8º ano, a persistência. No 9º ano, foco. Na 1ª série do ensino médio, entusiasmo. Na 2ª, organização. E na 3ª, determinação. Então, eles fizeram essa seleção. No material, vocês vão encontrar, por ano série, como que isso está sendo sugerido para ser desenvolvido esse trabalho na primeira sequência de atividade, né, principalmente na aula 1 e aula 2. E tem ali o vídeo que vocês podem assistir de cada ano série, que traz um pouquinho, né, sobre esse trabalho. A gente vai mostrar um pouquinho dele para vocês no final, um exemplo para vocês verem, né? Mas é importante, como a Lilian falou,
E essas competências de conhecer, vocês têm esse material que traz a descrição de como a gente pode trabalhar, e é uma coisa que realmente a gente já trabalhava, mas agora a gente tem que ter um olhar um pouquinho diferente para ele, né? Como que a gente vai desenvolver essas competências dos nossos estudantes e nós também, né, durante as aulas. Então, agora vamos ver, né, Miriam, como que a gente vai trabalhar o caderno volume 3 junto com essas competências socioemocionais. Então, a gente vai trazer um exemplo para vocês. Esse exemplo vai ser do 6º ano, a sequência de atividade 1, na aula 1, tá? A gente vai mostrar aqui para vocês como desenvolver essa primeira aula. Então, esse é o caderno, que vocês têm o volume 3. Vocês têm que desenvolver, então, competências cognitivas e as competências socioemocionais. Que, para isso, nós temos esse outro caderno que a gente falou um pouquinho. Então, agora vamos ver isso na prática. Como que a gente pode fazer? Na aula 1, nós vamos trazer qual é o tema? Sistema de numeração pelo mundo. E qual é a competência que eles sugerem? Tolerância à frustração. Tá? O que é essa tolerância à frustração? É a capacidade de usar estratégias efetivas para regular as próprias emoções. Então, como a raiva, a irritação, né? Como é que a gente vai fazer para trabalhar com isso, mantendo a tranquilidade e a serenidade? Né? Isso não é fácil, até para nós. E a aula 2, que vai falar do sistema de numeração também das grandes civilizações, junto com o trabalho de uma imaginação criativa. O que é essa imaginação criativa? É a capacidade de gerar novas maneiras de pensar e agir por meio da experimentação. Então, eles vão aprendendo com os próprios erros, vão tendo uma outra visão, vão experimentando algo. Tá? Então, eles vão criando, vão imaginando e vão desenvolvendo essas aprendizagens. Então, no 6º ano, eles sugerem que na aula 1 a gente comece com a tolerância à frustração e na aula 2 com a imaginação criativa. E esse é fundamental para os nossos 6º anos, né? Mas também para todos nós, né, Lília? Eu acho que agora é o momento de nós trabalharmos observando as nossas ações nesse período de pandemia. Quando as escolas pararam de funcionar, quando falaram, agora você tem que criar roteiro, você tem que mandar para a escola, você tem que ensinar o seu aluno à distância, você tem que entrar num aplicativo, depois no Classroom junto com os alunos, quer dizer, viveram emoções, né, irritações, raiva, e vocês tiveram que, de certa forma, mobilizar todos os conhecimentos para vocês saírem dessa situação sem explodir com seus familiares, com seus estudantes, com você mesmo, né? Então, o que vocês precisaram dessa tolerância à frustração? Vocês tiveram que mobilizar uma competência socioemocional, que foi a imaginação criativa, para fazer diferente. Todos nós estamos fazendo diferente. Todos nós estamos em momentos de muito estresse e em momentos de muita criação. Então, nós estamos colocando isso na balança e isso está sendo fundamental. Imaginem os nossos estudantes. E nós temos que equilibrar essa balança. Isso para a gente é fundamental. Isso é ter o equilíbrio. Não é fácil? Não é fácil. Mas nós já experimentamos essas duas competências socioemocionais nos últimos tempos, e eu digo para vocês, eu ainda estou vivendo elas, tá? Porque o estresse ainda não acabou, mas a criatividade está cada vez maior, e isso para a gente é muito importante. E daí, Liara, como está sendo para você? Eu também estou desenvolvendo essas competências, né? A gente está cada dia mais aprendendo com isso, né? A gente está desenvolvendo essas competências, aprendendo com essa situação diferente, nos reinventando, passando por essas competências, tendo tolerância a essas frustrações e trabalhando com essa imaginação criativa.
Então, vamos olhar isso no caderno do sexto ano. Como que a gente pode desenvolver essas competências socioemocionais e as cognitivas que são propostas, né, no caderno, esse desenvolvimento da habilidade para esse sexto ano na primeira aula. Então, o que traz esse caderno para a gente, Lilian? Bem, o primeiro momento eu vou ver a aula, o que está sendo proposto. Então, eu estou falando de sistemas de numeração pelo mundo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é organizar a sala, né? Cuidado com todos os protocolos, principalmente com o distanciamento. Então, nesse momento, o método do aquário é uma das indicações, né? Se nós falarmos sextos anos e está todo mundo preocupado, porque eles sempre vivem muito grudados, muito perto, isso, a gente mesmo quer abraçar, quer isso. Não, nós temos que respeitar o distanciamento. Então, nós vamos agrupá-los, mas nós vamos fazer com que todos eles participem. Então, eu posso fazer simplesmente um agrupamento, deixar mais na hora de socializar, principalmente é o momento adequado para utilizar o método do aquário, né? E os materiais que eu vou precisar para isso? Quais serão? Nesse momento, eu vou precisar simplesmente do caderno do Aprender Sempre, volume 3, que já estará impresso e disponível. É isso que nós acreditamos, porque eles já estão falando das entregas e nós sabemos que já está sendo feita uma logística para a entrega desses materiais nas diversas diretorias de ensino. E o próximo passo? Depois que a gente já organizou a turma, né, Lília, que seja em dupla, que seja separado ou no método do Fishbowl, a gente vai começar a desenvolver essa atividade. Mas antes da gente começar um pouquinho a falar do que está escrito nesse caderno, observem que lá no caderno das socioemocionais, ele já traz também esses questionamentos que são importantes a gente olhar para trabalhar em conjunto, lembra? Que a gente trabalha o cognitivo e o socioemocional juntos. Então, trazer também, para esse momento inicial, essa conversa, né, sobre as frustrações, né, Lília? Então, como que a gente vai trabalhar isso? Muito importante é nós perguntarmos para os nossos alunos, né, como que é? Eu me sinto frustrado quando não consigo resolver algum problema matemático. Quantos dos nossos estudantes deixam de fazer a atividade proposta, esperam a resposta do professor porque eles não acreditam que são capazes? Então, de que maneira eu lido com essa frustração? Então, é importante que o professor converse com os alunos inicialmente para depois poder colocar as atividades que estão propostas naquele momento. Então, o iniciando é importante e fundamental que os alunos conheçam o objetivo daquela aula, como, por exemplo, conhecer o sistema de numeração utilizado por alguns povos antigos. E aí, como eu estou falando de aprendizagem, né, ele já tem aquilo de não ficar frustrado, eu tenho que fazer perguntas também que são fundamentais para eu verificar os conhecimentos que eles têm. Como, por exemplo, os números são muito presentes no cotidiano de vocês? Onde? Né? A primeira atividade, a primeira missão que deram no matemática que está disponível, matemática em casa, para os estudantes, foi onde você encontra matemática na sua casa? E eles foram buscando. Eles puseram código de barras, eles colocaram celular, eles colocaram rótulos de vários alimentos, mantimentos, etc. e tal. Então, eles encontram o número em muitos lugares. Então, eu preciso questionar se eles conhecem o sistema de numeração decimal. Então, eu preciso primeiro saber o que o meu aluno conhece a respeito do assunto, para depois propor as atividades que eu tenho. Porque aí eu vou instigando eles também no momento em que eles estiverem trabalhando.
Sim, é muito importante essas perguntas. Reparem que tem um balãozinho azul, onde estão os questionamentos das socioemocionais, e um balãozinho amarelo, o cognitivo. Então, os dois estão sempre juntos aí durante o processo. Então, essa é a parte inicial. E o desenvolvendo? Como que a gente vai desenvolver essas competências juntos com o caderno? Muito importante nós pensarmos no todo do desenvolvimento. Então, eu vou propor atividades que muitas vezes eles terão que ter autonomia para fazer a leitura do que eu estou propondo para eles, mas eu preciso, a partir da observação e mediação, estimular os estudantes a acreditarem na sua capacidade, de não explodir. E aí, quando eu faço esse trabalho de manter equilibrado, relaxado, saber lidar com situações irritantes e frustrantes, eu estou trabalhando com as habilidades socioemocionais. E eu não desenvolvo nada só pensando no cognitivo, eu também tenho que pensar no socioemocional, porque é ele que vai trazer o equilíbrio necessário para que o aluno mobilize os seus conhecimentos para resolver aquela situação que está proposta. Não é, Liara? Sim, por isso que a mediação do professor é fundamental nesse processo. Porque às vezes a gente vai dar alguma atividade para o estudante, ele fica, eu não consigo, matemática é difícil, eu sou burro, e etc. A gente escuta várias coisas dos estudantes. Então, esse é o momento fundamental para a gente trabalhar essa competência. Né? Ele está se sentindo frustrado em relação àquilo, como que a gente vai trabalhar isso para que motivar, fazer questionamentos, para que ele continue a desenvolver, continue a trabalhar as atividades e desenvolvendo tanto o cognitivo quanto o socioemocional, né? Então, essa mediação é fundamental. Né? Até nessa primeira atividade, né, Línia? Desse desenvolvendo proposto no caderno do estudante, ele tem esse desenvolvimento, traz ali a atividade que vocês estão olhando embaixo, com algumas perguntas para serem feitas com os estudantes, mas é importante a gente acompanhar esse processo. Como é que eles estão discutindo entre eles, essa socialização, né, para que a gente consiga trabalhar esse cognitivo, para a gente trazer essas informações e desenvolvendo a habilidade, e ao mesmo tempo as socioemocionais, né, Lilian? Uma coisa interessante da gente lembrar, né, Liara, é o trabalho que nós desenvolvemos. Todas as vezes que nós vamos preparar alguma coisa, ou temos que resolver alguma coisa, a gente vai dialogar. A gente vai trocar as nossas experiências, vai mostrar os nossos conhecimentos para montar aquilo que nós precisamos. Então, para o aluno, quando ele tem a possibilidade de ter uma outra pessoa junto com ele, ou estar envolvido num grupo, é fundamental, porque aquilo que às vezes o deixava frustrado, o colega, na indicação de tal coisa, qualquer que seja citado, ele já conseguiu trazer do seu conhecimento alguma coisa referente àquele assunto. E isso é importante. E eu consigo fazer isso quando eu estou numa troca de experiência, quando eu estou mostrando o que eu sei a respeito de um determinado assunto, no caso do sistema de numeração. Então, é fundamental nesse trabalho de recuperação, e aí nós podemos pensar, quem sabe também nas nossas aulas, quando nós retornarmos os presencial ou à distância, eles abrem uma sala, começam a conversar, dialogar entre eles, fazer uma troca de experiência, não tem nada que impeça disso acontecer também, à distância, de forma híbrida, como a gente chama. Não é mesmo, Liara? Sim, com certeza. E esse trabalho, né, desenvolvendo essas atividades, é muito importante a gente observar esses momentos, né? Aí a gente continua, vocês têm a fotinho da segunda atividade, né, que é para desenvolver o mapa mental. Então, ele continua, tem aquele momento inicial daquela conversa, né, com o estudante, o que ele sabe. Então, ele vai construir agora um mapa mental por meio dessas discussões, né, que já pode gerar uma frustração,
né? Então, por isso o desenvolvimento das habilidades, das competências socioemocionais, para a gente orientar o estudante, porque às vezes pode ser novo isso para ele. Então, como que eu vou organizar? Como eu vou fazer isso? E o professor, nesse papel de mediação, é fundamental, né? E durante essas atividades, essas discussões, a gente ir orientando e conversando com o estudante para desenvolver essa atividade. Então, o aluno colocou lá naquele quadrinho dos números, né, tudo. Depois, a gente traz outras perguntas para a gente levar uma discussão, né? Por exemplo, como vocês acham que os números eram registrados? Todos utilizavam o mesmo sistema de numeração? Como será que os números surgiram? Então, a gente está trabalhando aí, estimulando com boas perguntas, né? Aquele documento de boas perguntas, essa competência cognitiva, essas competências cognitivas, desenvolvendo o tema e as habilidades propostas. Às vezes, o aluno está desenvolvendo, está argumentando, às vezes tem vergonha. É aquilo que a gente falou, é importante o olhar do professor e trabalhar com a competência socioemocional, realizando esse acompanhamento durante todas as atividades, né, trabalhando aquela competência que é da frustração, né? Então, o professor tem que estar ali observando esse momento e trabalhando junto com os estudantes, né, Lilian? Não tenha dúvida. E isso, enquanto os estudantes estão trabalhando, o professor está registrando, está instigando, está o tempo todo conversando com eles para ver qual a aprendizagem que eles têm a respeito dos números, né, desse sistema de numeração que nós temos hoje. Isso por quê? Porque será fundamental para as outras atividades que serão propostas. Sim. Aí nós temos, né, mais uma atividade onde eles vão elaborar um pequeno texto com base em todas essas discussões, essas reflexões que foram feitas durante essas atividades. Então, reparem que está sempre o aluno como protagonista. A gente faz boas perguntas, faz uma organização da sala, acompanha esse desenvolvimento para que a gente consiga desenvolver realmente, né, essa habilidade e trabalhar a socioemocional em conjunto, né, Lina? Nós não podemos esquecer que ele é o foco desse programa, né? Sim. É o desenvolvimento das aprendizagens do estudante, é o foco principal do programa de recuperação e aprofundamento. Então, o desenvolvimento dessas atividades, atendendo aquilo que está sendo proposto, vai garantir que a aprendizagem do nosso aluno seja significativa, e isso é muito importante. Sim. E finalizando, né, a gente está chegando naquele momento, ao final da aula, né, como que agora a gente vai trabalhar para fechar tanto esse desenvolvimento da competência socioemocional, quanto o cognitivo? Nós também temos que pensar nas boas perguntas, né, Lilian? Para a gente conseguir fazer esse fechamento e dar continuidade para a nossa próxima aula. Então, como que a gente pode trabalhar isso nesse momento? Então, novamente, eu não estou trabalhando as cognitivas, as socioemocionais, então eu tenho que fazer pergunta referente a essas competências. Então, por exemplo, vocês exercitaram a competência de tolerância à frustração para aprender nessa aula? Será que foi tão difícil? Será que eles já conheciam o sistema de numeração decimal? Será que eles conheciam outros sistemas de numeração? Quais estratégias funcionam para conseguir lidar com os sentimentos de irritação ou raiva que podem surgir ao longo das atividades? Se o aluno conseguir perceber isso e passar essa informação para o professor, cada vez mais isso vai deixar eles mais próximos, porque eu já conheço o meu aluno, sei o que o estressa, tá? O que eu não devo fazer e o que deve acontecer para facilitar esse trabalho dele. Então, eu estou preparando esse indivíduo para que ele seja capaz de descobrir sobre os números, né? Para que eles possam me dizer quais são as importâncias para a nossa história são importantes para a nossa história e nos dias de hoje atual,
esses números, esse sistema, essa descoberta dos números, o quanto trabalhar com números é importante para o indivíduo. E como dentro de uma sociedade como a nossa, é importante ter esse conhecimento. Então, não é um aprendizado pelo aprendizado, é um aprendizado com significado. E daí, Liara, o que mais é possível fazer? Então, no final da aula, a gente trabalha essas boas perguntas, né? No caso, com os estudantes, fazendo eles pensarem nesse processo, né, que eles vivenciaram, como você já comentou, com essas competências socioemocionais, fazendo refletir, né? Por exemplo, o aluno fala assim, eu não consigo, mas ele percebe que consegue. Então, coloque ele para refletir, viu? Você consegue. Como você lidou com esse sentimento? Qual que é o sentimento que você está sentindo agora? Porque ele passou por um momento de frustração, mas ele conseguiu alcançar. Então, como que a gente vai trabalhar com isso? Fazer essa reflexão ao final, refletir, como a Lilian comentou, essas perguntas sobre como que o que eles souberam dos números, o que eles são importantes nos nossos dias e por quê. E para fechar a aula e dar aquela instigada para a próxima aula, a gente pode falar o seguinte, né, Lilian? Vimos um pouquinho de como surgiu os números, conhecemos um pouco do sistema de numeração utilizado por alguns povos antigos. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre como é esse sistema de numeração egípcio, babilônio, maia, mas isso é um assunto para a próxima aula. A gente já instiga ele um pouquinho para conhecer um novo mundo, um novo olhar para essa próxima aula, que vai trabalhar também as competências cognitivas, mas daí a gente já vai estimular, vai trabalhar a competência socioemocional da imaginação criativa. Então, a gente já começa instigando esse aluno para a próxima aula, porque eles já vão conhecer esse novo mundo, essa nova abordagem, vamos dizer assim, do sistema de numeração. Então, é importante a gente conhecer isso, né? E eles desenvolvem a curiosidade para aprender. Por quê? Porque eles vão ficar curiosos até que a próxima aula aconteça. E isso é fundamental, é deixar o aluno interessado, esperando depois o próximo capítulo. Exatamente. Né? Isso é importante. Então, vocês viram aqui nesse exemplo do 6º ano, na aula 1, só uma aula, como que a gente pode trabalhar nessa aula as competências socioemocionais e as cognitivas, as boas perguntas, esse método da gente organizar a sala para desenvolver, isso aqui é uma sugestão de como a gente pode trabalhar essa aula. E vocês viram também a foto do caderno. Porém, em alguns cadernos, né, Lilian, tem uma coisinha a mais ali, que é aquele quadrinho vermelhinho, né? O que traz esse quadrinho para a gente? Bem, vocês podem observar, nessa aula que nós fizemos, nessa sequência da primeira aula, vocês não tiveram nenhum conversando com o professor. Mas aqui vocês podem observar que eu tenho uma conversa com o professor quando algo mais deve ser realizado. Então, aqui ele fala dos registros dos babilônios, que, por exemplo, é uma outra curiosidade que o professor pode desenvolver e falar com os estudantes. Então, é ao pé do ouvido, quase com a gente falando, mas são informações que são fundamentais para o professor na hora que ele for fazer as reflexões com os estudantes sobre o item tratado. Sim, ou atividade. Uma coisinha a mais, né? É uma pimentinha. Sim, que vai estimular a imaginação criativa e todas essas competências socioemocionais. Então, é importante também conhecer o que está descrito e no caderno volume 3 e no caderno traz as competências socioemocionais para a gente fazer essa ligação e desenvolver a aula, né, trabalhando a habilidade mais as competências socioemocionais. Exatamente. Para isso, a gente trouxe um exemplo do vídeo que a gente comentou anteriormente. Lembra que a gente falou que no caderno Aprender Sempre, das competências socioemocionais, para cada ano série, tem um vídeo que eles trazem essa explicação? Então, a gente trouxe aqui o que eles falam, por exemplo, do 6º ano, para que vocês possam ver, também estimula um pouquinho a gente a pensar para as próximas aulas, né? Mas vocês acessando, vocês têm todos os anos séries para serem desenvolvidas, né? Vocês têm a oportunidade de assistir. Então, vamos assistir aqui um pedacinho. Eu sou a
a Edna, educadora, e nesse vídeo vai apresentar para vocês como que duas competências socioemocionais, a tolerância à frustração e a imaginação criativa, se integram de forma intencional durante o desenvolvimento dessa primeira sequência de atividades propostas nesse programa de recuperação de aprendizagem. Nessas duas aulas, a habilidade curricular elencada para ser trabalhada é reconhecer o sistema de numeração decimal como fruto de um processo histórico, percebendo semelhanças e diferenças com outros sistemas de numeração, de modo a sistematizar suas principais características, base, valor posicional e função do zero, utilizando inclusive a composição e decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal. Para promover o desenvolvimento de aprendizagem do estudante, foram preparadas 8 aulas. Professor, fique atento, porque neste caso, na primeira aula, a competência socioemocional em foco a ser trabalhada de forma intencional é a tolerância à frustração. Na segunda aula, você tem a imaginação criativa. E quando você seguir o planejamento das 6 aulas seguintes, você vai relacionar a competência socioemocional e imaginação criativa para ser trabalhada de forma integrada e intencional nas suas atividades. Eu vou dar um pausezinho, gente. Observem aquilo que a gente comentou, né? Tem um momento, no caso da aula 1 e da aula 2, e vocês desenvolvem isso ao longo das outras aulas, tá? Então, para cada ano série, tem um vídeo desse explicando, né, essas atividades, dando sugestões, falando dessas competências que vocês podem observar para pensar na aula de vocês. Bom, eu acho que eu não vou passar o... Será discutido ainda hoje, né, com eles. Eles vão poder ver nas últimas, as 2 ATPCs, eles terão a oportunidade de vivenciar isso. Na verdade, as 3 últimas, né, Liara? Porque as 3 vão falar exatamente das competências socioemocionais. Sim. Então, aqui eu não vou passar o vídeo inteiro, porque esse do 6º ano é um pouquinho longo, mas só para mostrar para vocês que cada ano série tem, onde ela explica para vocês qual é a competência, vai falar um pouquinho de como pode ter feito essas perguntas nas atividades. Então, é interessante vocês também assistirem os vídeos dos anos séries para pensar na aula de vocês. Bom? Ui, desculpa, tirei aqui. Então, gente, é importante que a gente pense o seguinte, que na aprendizagem, essas instâncias cognitivo e socioemocional, né, elas são simultaneamente mobilizadas, indissociáveis e se afetam mutualmente na constituição dos sujeitos. Então, elas têm que ter um trabalho em conjunto. A gente tem que trabalhar as duas, né, para a gente conseguir desenvolvendo, né, criando, estimulando um cidadão pleno. Então, a gente trabalha tanto a cognitiva quanto as socioemocionais. Então, conheçam esses materiais que são fundamentais para a gente pensar nos nossos roteiros, nas nossas aulas, né, para a gente atingir, né, e desenvolver as aprendizagens nos estudantes. Vamos ver alguns pontos importantes, né, Lilian? Para a gente falar que não pode esquecer. São fundamentais e foram discutidos na TPC de hoje. Sim. Primeiro, conheçam a matriz das habilidades de recuperação. Então, observem, nós temos no currículo uma quantidade de habilidades, mas tem a matriz de recuperação que ela vem trazer algumas habilidades que são importantes serem trabalhadas nesse momento de recuperação para que a gente continue a desenvolver as aprendizagens nos estudantes. Então, observem as habilidades elencadas para cada ano série naquela matriz. Conheçam o caderno Aprender Sempre, volume 3, tá? Que deve ser utilizado nessas aulas de recuperação. Então, olhem a estrutura que a gente comentou, mostrou para vocês, o que está descrito nessa orientação, para a gente poder pensar na aula. Conheçam esse caderno Aprender Sempre com as orientações das competências socioemocionais, né, que tem o nome, Orientações para articular o desenvolvimento das competências socioemocionais dos estudantes às sequências didáticas. Esse é o nome do caderno.
e é esse que nós comentamos, onde tem a sensibilização, né? Tem aquele momento do acompanhamento, a avaliação, que vai andar em conjunto ali, desenvolvendo as competências socioemocionais, em conjunto com o Caderno Aprender Sempre, volume 3. Então, é importante a gente conhecer esse caderno também. Conhecer os materiais disponibilizados nas ATPCs de recuperação, como a metodologia do Fishbowl, aquele arquivo com a importância de fazer boas perguntas, e outros materiais que serão, né, estão sendo disponibilizados nesses ATPCs, que também contribuem na hora da gente pensar na nossa aula. A gente fazer essa reflexão. Será que nesse momento eu vou usar em dupla? Esse momento eu acho que vou fazer um grupo, acho que esse momento eu vou utilizar a metodologia do Fishbowl. Então, a boa pergunta, lá no começo, como a gente mostrou para vocês, as boas perguntas estão lá no iniciando, estão no desenvolvendo, estão no finalizando, porque a todo momento a gente está instigando o aluno, está conversando com ele para que ele consiga ir construindo as aprendizagens. Então, é importante a gente conhecer esses materiais para que a gente consiga planejar as nossas aulas, tanto do bimestre quanto os de recuperação. Porque todo esse material, ele também auxilia nas aulas nossas, das habilidades do bimestre. Então, a gente pode trabalhar também essa metodologia, a importância das perguntas, como a Lilian comentou lá no começo, não só para a área de matemática, mas para todas as áreas, é muito importante, onde a gente vai instigando o aluno, estimulando ele a pensar todo o processo, e é nesse processo também de recuperação. Então, esses materiais são importantes a gente conhecer para planejar as nossas aulas, tanto do bimestre quanto as de recuperação, né, que estão por vir. Né, Lilian? Pois é, bem, gente, vocês encontram esse material no nosso site e no site do Núcleo Pedagógico também, e é muito importante que vocês percebam o quanto nós precisamos conhecer esses materiais para o trabalho que nós vamos realizar a partir de 3 de outubro. Né? Nós teremos todo o apoio, teremos os materiais, e falo para vocês, Liara, eu acho que também endossa tudo que eu estou falando nesse sentido, que qualquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato, os PCs podem entrar em contato com os PCNPs da escola ou diretamente conosco, que nós estaremos sempre à disposição de vocês para toda e qualquer dúvida. Não é, Liara? Com certeza. Eu já mostro aqui para vocês, nós temos o site do Núcleo, que vocês podem também buscar esses materiais. Temos os nossos contatos, que vocês já conhecem, né? Que tem o grupo de WhatsApp dos pitagóricos, tem o nosso e-mail dos pitagóricos, é o nosso site, que vocês podem ter todo esse contato conosco. E a gente está aqui trabalhando junto, né? Como a Lilian falou, estamos aprendendo junto. O que vocês precisarem, pode entrar em contato conosco, que a gente vai buscando soluções, né? Auxiliando e construindo o que for necessário, tá bom? Obrigado a todos a participação. Né, Lilian, não sei se vai querer falar mais alguma coisinha para a gente poder encerrar essa gravação. Eu só quero agradecer mais uma vez e solicitar ao Fábio que interrompa a gravação, por gentileza.